Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Como vocês estão? Sejam vocês do Brasil ou do exterior, fora do Brasil, em outros países. Para mim é sempre um grande prazer poder falar para todos vocês e ter vocês aqui juntinhos com a gente. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam nossa família. Gratidão pela generosidade de todos vocês, do fundo do coração, das pessoas que ajudam os canais. Gratidão imensa mesmo, não tenho palavras para agradecer, tá bom? De coração. E a todos que nos assistem, generalizando todos, muito obrigado sempre a todos vocês que nos assistem, que tiram um pouco do tempo de vocês, do tempo sagrado de vocês, para nos ouvir, para refletir com esses vídeos. Eu não tenho palavras para agradecer a você que nos ouve nossas mensagens de despertar de consciência cósmica. Um trabalho tão difícil, um trabalho tão complicado de se fazer em suas próprias vidas, né? Me presta meu celular, por favor. Eu quero agradecer a amiga que está comigo desde 2016, que me mandou a minha mensagem, mandou uma mensagem de apoio para mim, né? Põe lá para mim, por favor, pega o meu celular. Eu recebi uma mensagem, pessoal, de uma amiga do trabalho que me segue no Facebook desde 2016 e que me mandou uma mensagem, né, para mim. Estou passando por um tratamento de saúde que vai demorar por 3 meses, mas depois o Marcelão fica zero bala, né? Fica novinho em folha. E aí algumas pessoas, eles, né, sabem desse pequeno problema que eu quero até deixar um pouco na área, digamos, mais privada, né, da minha vida, mas eu estou fazendo um tratamento e logo, não vai demorar muito, Marcelão está 100%, mas eu estou bem. Eu estou bem tranquilo mesmo, né? E eu recebo muitas mensagens de pessoas, né, me perguntando como é que eu estou. Eu recebi uma mensagem de uma amiga, né, que até colocou: lembrei de ti, passando aqui para mandar mensagens positivas. E aí, essa é a mensagem que ela passou para mim, né? Tá aqui comigo desde 2016 no trabalho. Então, vou tocar para vocês a mensagem que eu recebi. Gratidão, querida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para o todo sempre. Amém. Começamos uma campanha de 1000 Pai Nosso pela saúde dos enfermos e desempregados. Tu oras e passa a mensagem para que sigam orando. Repita: Jesus, és minha força, te amo, te necessito, cura-me e cura minha família. Vamos orar juntos? Hoje, Senhor, agradeço pelo dia maravilhoso, pelo alimento, por mais um dia de trabalho e principalmente por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, meus amigos e inimigos, porque eles precisam de Ti. Abençoa, Senhor, a pessoa que acabou de orar comigo. Realize os sonhos dela, lhe dando vitórias que lhe são necessárias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Passe essa oração bem depressinha
o máximo que puder. E em instantes, muitas pessoas estarão orando com você. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Nós estamos precisando de orações. O mundo está precisando de orações. Tá achando que é zoeira, tá achando que é brincadeira, é de verdade. É de verdade isso, não é brincadeira, não é zoeira. Recebi no meu Messenger, né? A pessoa mandou pra mim. E é um rosto conhecido, não é um rosto desconhecido, já tá comigo desde 2016, acompanhando os vídeos, comentando no trabalho. E o que acontece? Recebi uma mensagem dessa. Eu acho que é por isso que às vezes eu falo que as pessoas não compreendem o meu trabalho. Sabe quando eu falo assim, olha, vocês são um bando de religiosos, vocês estão presos na religião, né? Muita hipocrisia. Gente, vocês não têm noção do que eu falo. No e-mail de relatos, eu recebo cada relato muito grande. Então você vê que as pessoas são religiosas. São religiosas. É aquele 1%, né? Aquele 1% que vai embora, o resto fica. Porque a religiosidade é uma coisa tão impregnada, tão forte, que nos prende tanto, porque nós nascemos já temos 2 dominadores dentro de casa, né? Papai e mamãe. São os 2 primeiros dominadores que temos, e esses dominadores, eles vão começar o processo de lavagem cerebral, né? Em cima dos bebês, das crianças. Então, os primeiros dominadores no sistema de controle de Jeová, o draconiano, o Elohim de Orion, é você amar os dominadores. Então você começa a amar os seus 2 primeiros dominadores, que no mundo você crê que veio para te proteger e te amar, no modo de uma perspectiva tridimensional. Podemos dizer que é correto essa análise, essa observação, mas que de um modo espiritual e de um modo cósmico são os primeiros que vieram para te ferrar aqui, né? Na visão tridimensional, papai e mamãe veio para amar, trazer você com muito amor, carinho, mas no modo espiritual, astral e no modo cósmico, eles são os primeiros que são programados para ferrar com a sua vida e você. São os primeiros dominadores que você tem. E esses dominadores te levam para a religião, né? Eles te levam para o domínio mental que você é condicionado desde bebê, criança, vai crescendo nesse sistema. O sistema de Jeová, ele é muito, de uma certa forma, ele é muito aprisionador. E embora o cosmos e o universo manifestem em vocês, vocês estão tão acondicionados mentalmente que vocês se prendem. É difícil sair. Eu compreendo, eu não julgo. Às vezes eu faço brincadeiras, eu gosto de brincar para descontrair vocês de assuntos tão sérios, né? De coisas que são tão tensas como é o vídeo de hoje, que é um vídeo bastante, digamos, entre aspas, tenso, que é a continuação da Terra, série Falso Planeta. Hoje é o vídeo parte 6. Eu estou continuando as séries, eu não estou tendo aquele ritmo, mesmo por causa dos medicamentos que eu ando tomando, que anda me arrebentando. Para vocês terem uma ideia, me põe em tanto estado de debilitado, digamos, energeticamente, até mental, que eu tô tão, digamos, refém da situação, para vocês terem uma ideia, que eu não me constranjo a dizer que digamos, depois de muito tempo, eu praticamente estou vivendo do trabalho nesse momento. É verdade, das doações, das ajudas, por causa que eu sempre trabalhei, sempre amei trabalhar, mas estou passando por uma tempestade e eu não me constranjo a dizer que
depois de muito tempo. Eu lembro que uma vez que eu fiquei dependente das ajudas do trabalho foi quando, acho que foi em 2016, eu tive um problema até no coração, mas depois passou. E dessa vez eu estou refém dessa situação desta forma. Mas é algo que a gente supera e é temporário, são as tempestades temporárias em nossa vida, né? Mas igual eu falo para vocês, então às vezes eu faço esse trabalho justamente para ajudar as pessoas a abrirem suas mentes. E eu não julgo, né? Igual não julgo a pessoa que me mandou, porque é difícil mesmo, é complicado. São as armadilhas que nós ficamos presos. Então, essa semana eu quero ver se eu gravo mais vezes, né? Vídeos pré-gravados para ir para o canal. Quero dar sequência e finalizar a Terra, falso planeta, e também continuar, né, sobre as linhas temporais. Eu tenho muitos relatos escritos e áudios que vão ser passados. Eu não estou com pressa, mesmo porque eu percebo que as pessoas têm que ter um tempo para assistir os vídeos, né? É porque quando eu estou muito bem, né, eu gosto de gravar tanto que eu gravo 2 por dia. Vocês nem dão conta de assistir direito os vídeos. Mas eu não julgo, né? Eu não julgo. A religiosidade, ela é forte, ela aprisiona, e a gente trabalha justamente com calma. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é por isso que vocês têm que entender que às vezes o trabalho se torna muito repetitivo. Eu volto lá atrás, eu retransmito as mensagens, refaço de uma maneira diferente, de uma forma diferente, para que as pessoas, às vezes, o vídeo que eu falo hoje, a frequência dele afeta um grupo de 1000, afeta 300, mas o restante, né, não consegue assimilar a energia. Então, mais na frente eu volto a abordar o mesmo assunto com uma frequência diferente. Aí aborda mais uns 300. E aí a gente vai fazendo esse trabalho até que todos consigam entender, né? Entender. Mas, meus amigos, uma coisa bem interessante, né? Bem bacana nesse trabalho, que é um trabalho que eu digo para vocês, é um trabalho de décadas. Vocês me terão fazendo vídeos em décadas. E muitas vezes vocês vão, talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos, me ouvir praticamente falar as mesmas coisas. Vocês falam, pô, Marcelo tá falando, né? Tá falando uma coisa que ele falou há 10 anos atrás. Mas é porque é um trabalho de resgate isso daqui. É um trabalho de resgate. É um trabalho de resgate às pessoas. A intenção é não deixar ninguém para trás. Jamais deixar ninguém para trás. A não ser que a pessoa não queira ir. Aí, se ela não quiser ir, aí fica pela vontade dela. Mas o caso contrário, talvez daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, vocês podem me ver, né, voltando a temas, fala, pô, Marcelo tá voltando a coisa de 10 anos atrás. É porque falta um grupinho para ser pego energeticamente. A intenção é não deixar ninguém para trás. A não ser que ocorra um loop temporário, aí não existe eu, né? Porque se houver um loop temporário e eles me descartar, então não existirá mais Marcelo. Como também pode não existir mais vocês. Vocês viram o último vídeo do Michael falando sobre o loop temporal, né? Na necessidade dele buscar, dele pedir, dele querer encontrar as respostas. E aí ele vai lá, faz depois de vários dias, porque no dia do loop eu falei, olha, hoje, tipo assim, hoje está muito distante do que seria ontem. Ontem aconteceu há muitos anos atrás. E hoje, que você pensa, pô, dormi e acordei no outro dia. Não, o ontem está muito tempo atrás. Houve o loop temporal.
viajei no tempo, como todos vocês viajaram. Aí o pessoal fica meio bugado, né? O pessoal fica meio assustado, como assim? E o Michael, que tem 15 anos de idade, ele ficou com aquilo dias e dias e dias e dias. E eu trouxe mais informações. Um pouco do estado de choque deles é porque eu falei mais detalhes. Eu não vou confirmar o dia do loop para ninguém, porque você vai ter que buscar. Uma coisa que as pessoas esperam de mim, que elas nunca vão ter de mim, nunca, não esperem isso de mim, porque mesmo eu tendo, eu não vou dar, eu não vou passar. São respostas objetivas. Tem pessoa que fala, pô, Marcelo, tu se contradiz demais no teu trabalho. Não, eu nunca me contradigo. Não. Não me contradigo em momento algum. É porque é um trabalho. Esse trabalho aqui, meus amigos, não é um trabalho de exatas, não. Vocês gostam de exatas. Eu não sou de exatas. Exatas é 1 mais 1 igual a 2, 5 mais 5 é igual a 10, 10 mais 10 é igual a 20, 1000 mais 1000 é 2000, 1500 mais 1500 é 3000. Não existe exatas no cosmos, no universo. Se você não aprender a fazer a leitura energética, se você não se esforçar por si só, pode ter certeza de mim que vocês não vão conseguir nada. E começa dentro da minha casa. Começa dentro daqueles que vivem comigo. Começa dentro daqueles que eu pus nesse mundo. Se dentro da minha casa, meus filhos e minha esposa não têm prioridade, muito menos pessoas que eu nunca viram não vão ter prioridade mesmo. Porque eu trato todos iguais. O despertar de consciência cósmica, ele deve ser feito por todos da maneira correta. Eu nunca me contradiz nunca entrei em contradição, simplesmente eu falo em energias. Vocês é quem tem que aprender a ler as energias. Porque caso contrário, vocês vão rodar na frente de Jeová. Já rodaram na frente de Jeová. Ninguém vai sair porra nenhuma deste mundo. Vai ficar todo mundo preso. E teve uma mulher que pôs, eu não acredito que vamos ser absorvidos e acabar dentro de Jeová. Um dia nós, minha querida, que apego do diabo, demoníaco é esse. Aquele que é absorvido por Jeová, ele acaba, ele morre cosmicamente. É a morte cósmica. O seu eu superior, ele morre. Volta para a fonte, o todo. Vocês não gostam da fonte todo, só que vocês são resetados dentro dela. Acabou. Acabou. Mas acredita no que você quiser. Acredita em Deus. Faz oração, faz pro Pai Nosso. Aqui, ó, não viu aqui o Pai Nosso? Recebeu um Pai Nosso. É simples, pede para Miguel Arcanjo, pede para Saint Germain, pede para eles, pô, quem sabe eles te ouvem, hein? Será? Talvez pode acontecer. Tudo é possível. Então, eu recebo muitos e-mails de pessoas, o despertar de consciência cósmica, ele é aplicado dentro da minha casa. Se eles não buscam, eles não vão conseguir nada. Então, se alguma pessoa acha, vou conhecer o Marcelo, vou ter amizade com o Marcelo para me ter benefício, tá enganado, viu? Vai se decepcionar. Como muitas pessoas se decepcionam. Porque eu nunca entregarei nada de mão beijada. Eu dou os pontos certos para vocês buscarem. Se vocês não conseguem, tem muita gente que desistiu. Sejam acolhidos com muito amor a Jeová. Olha esse vídeo de hoje. No último vídeo que nós falamos sobre Terra, Falso Planeta, eu estava falando sobre astronomia, astrologia, que também vem os seus afins, né? Cabala, que é uma porcaria, uma coisa... o que tem aqui é 1% do que existe lá. Eu gostaria de falar com vocês sobre o aluguel dos corpos. Aluguel dos corpos. Vocês sabiam que os corpos de vocês estão alugados, né? Sabiam que todos os humanos que estão encarnados, que encarnam, independente da forma do teu corpo, ele é alugado. Vocês alugaram seus corpos
biológicos. Ninguém deu para você, você é o resultado de uma ação biológica que gerou o teu corpo físico e você entrou. Não. Os corpos foram alugados. Todo o corpo que habita na terceira dimensão, ele foi alugado e tem um preço a se pagar. E quando você morre, vem a cobrança. A cobrança. Existe uma cláusula, digamos assim, no contrato de existência tridimensional que vocês alugaram os corpos. E para vocês entenderem, até a configuração do teu corpo foi você quem escolheu sob influência deles. Eu gravei naquele, eu vou colocar depois desse vídeo, no final desse vídeo, eu vou editá-lo para enviar para o YouTube e vou colocar a conversa que eu tive em casa com eles aqui, naquele dia que eu, de uma certa forma, a gente gravou, o Michael veio contar a experiência, que foi o último vídeo. Eu tô frequentando o médico 3 vezes por semana. Eu tinha chegado muito cansado, muito debilitado, tanto que vocês veem que eu nem converso direito no vídeo, né? Tô deixando o Michael falar à vontade. E aí o que acontece? Depois eu comentei, a gente fizemos uma outra gravação de áudio que tá guardado, já tá editado e guardado no meu computador. Sobre o quê? Sobre justamente o aluguel de corpos. Porque um ser do plano astral veio me cobrar, abordar sobre os aluguéis de corpos. E os aluguéis de corpos, para vocês verem como que a Terra é um falso planeta e tudo é uma mentira, você está lá no plano astral. Eles montam toda a sua linha de vida. Sabe a linha de vida do último vídeo, Terra, Falso Planeta 5? Eles montam toda a sua linha de vida. Eles posicionam no suposto cosmos, universo, constelação, igual eu expliquei no último vídeo. Eles posicionam a sua descida na terceira dimensão, mas aquilo é um detalhe, porque antes existe uma combinação junto do teu eu maior sobre a tua configuração de corpos. Porque todo corpo, ele é alugado. Assim como você chega numa locadora de carro, né? Você fala, olha, eu quero um carro, alugar um carro. Tanto que eu tô pensando até, Marcelo, depois que passar todo esse turbilhão, passar todas essas coisas, eu vou voltar a viajar, vou voltar a ir a São Paulo, tô montando uma loja virtual para mim, estava já quase começando a minha loja virtual quando veio o demônio do coronavírus e veio várias coisas e veio esse problema temporário de saúde que eu estou. Então, tô montando uma loja virtual bem bacana mesmo. Uma coisa bem bacana e vou ter que ir muito em São Paulo. E a princípio, por estar sem carro, deveria até alugar um carro, né? Para mim poder ir em São Paulo, pelo menos uma vez por semana, buscar as coisas e voltar. Porque para ir para São Paulo, daqui de Uberlândia, é 600 quilômetros, é chão, viu? E aí você chega numa locadora, né? Igual eu tô pensando a fazer. Você chega numa locadora de carro e fala, olha, eu preciso alugar um carro. E a locadora, ela vai te mostrar várias opções, várias marcas, modelos. Ela vai falar assim, olha, para onde você vai? Eu preciso de um carro para tantos quilômetros, assim. Ela te escolhe, ali tem modelo sedã, que é aquele que tem a bundinha. Tem os modelos hatch, que não tem a bundinha, né? Tem carros mais largos, mais estreitos, mais espaçosos, mais confortáveis. Então, quando você chegar na locadora, você tem que deixar uma garantia, né? Uma garantia para o quê? Para, de uma certa forma, eles te alugar. Então, você deixa um dinheiro lá, né? Você deixa um dinheiro, eles pegam o dinheiro do seu cartão, como para segurar se caso você bater o carro, estragar o carro ou danificar o carro, aquele dinheiro seja de garantia deles. É mais ou menos
assim que funcionam as coisas. E aí você vai, pega o carro e vai fazer a sua viagem, né? Você fica o tempo necessário, e aí o que acontece? E aí, quando você, de uma certa forma, volta, você entrega o carro e estamos por aí, né? Você pega o seu dinheiro de volta com uma garantia que você deixou e tá tudo bem, enche o tanque, deixa lá tranquilo. Beleza, vamos lá. O que seria o aluguel de corpos da terceira dimensão? É mais ou menos isso que eu falei para vocês. Seu eu maior, ele chega, né? Ele chega em você, eles chegam em vocês, no seu eu maior, e começam de uma certa forma a, digamos, seduzi-los para uma missão na terceira dimensão. Tranquilo? E aí o que acontece? Eles chegam nele, conversam com ele, começam a seduzi-lo, começam a convencê-lo a uma vida tridimensional e por aí vai. Aí o que acontece? Ele começa a ser influenciado. Eu já falei para vocês que os eus maiores passam a perna nos eus maiores, mentem muito para os eus maiores. Os eus maiores fazem cláusulas sem entender direito, porque quem é o contratante, quem é aquele que chega nos eus maiores e faz com que os eus maiores aceitem contratos são seres alienígenas que estão em seus estados de totalidade, estão em estado total, pleno do ser. Então são seres alienígenas. Tá bom? Então os alienígenas chegam nos eus maiores, que não são alienígenas. Os maiores seriam um espírito, né? É o fragmento do eu superior, mas é o espírito cego. Ele não consegue entender o cosmos e o universo. Ele está manipulado, ele está mentalmente enfeitiçado, tudo bem? Então, os seres alienígenas chegam neles e falam: olha, nós vamos fazer um contrato de vida da terceira dimensão, você precisa de ir lá, isso vai ser bom para você, isso vai nos ajudar, vai se ajudar, você tem que cooperar a ajudar a nossa dimensão e vai blá 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 blá. E os seres alienígenas têm um poder mental monstruoso e eles circundam os deus maiores e os deus maiores vão lá e entram em acordo, concordam. Beleza. E aí eles começam, de uma certa forma, a dar sugestões de como seria melhor para o eu maior ter um processo de evolução. Porque eu nunca disse isso antes, mas é a primeira vez, eu quero que vocês prestem atenção, mas os eus maiores têm os seres alienígenas como deuses. Os eus maiores gostariam muito de serem como seres alienígenas que estão no plano astral. Porque os eus maiores veem a habilidade, o poder, a força mental, toda a energia, a vibração dos seres alienígenas. E os eus maiores têm grande, não vou dizer admiração, mas grande desejo de terem as mesmas habilidades que os seus, digamos, algozes, os alienígenas controladores, os que são os dominadores, beleza? Porque o eu maior, ele não tem consciência que ele é um fragmento de um eu superior tão, digamos, evoluído ou tão, de uma certa forma, eu falo evolução, habilidades, tão quão ou maior dos seres alienígenas que estão ali coordenando aquelas realidades. Porque se o eu maior tivesse condição de entender que o seu eu superior, de uma certa forma, por isso que eu falei, o Marcelão falou, você da terceira dimensão é a parte mais importante dessa história. Os eus maiores, lembra que eu falei que os eus maiores eles estão muito controlados e lá não tem como falar do cosmos para eles porque eles estão monitorados e vigiados o tempo todo. Lembra que eu fiz um vídeo ou eu não fiz? Fiz ou não fiz um vídeo falando que lá no plano astral não tem como falar sobre despertar de consciência cósmica porque tem espião para todos os lados e na terceira dimensão os dominadores não se manifestam,
Fica você aqui nesse mundo, tem um invisível, mas o invisível não se manifesta. Então aqui é um lugar mais fácil de falar sobre despertar de consciência cósmica. Eu falo e não vai aparecer na casa de vocês um ser aí todo detonando ou atacando vocês. Então eu disse que a terceira dimensão é um lugar mais propício de se falar do despertar de consciência cósmica, porque se você fizer um trabalho desse no astral, meu amigo, é mago surgindo tudo quanto é lado, é insetoide, é seres, é vindo atacando para tudo quanto é lado, e o pau come lá do outro lado. Lá, ó, é proibido se falar sobre essas coisas, salvo alienígenas que podem falar. Se um alienígena benevolente, invasor, que não pertence aos dominadores, falar com os seus maiores, os seres alienígenas, eles conseguem, de uma certa forma, dar uma controlada nessa situação, mas até para eles é perigoso, é arriscado. Então, no plano astral, não é um lugar muito bacana de se falar, né, sobre despertar de consciência cósmica, salvo que na terceira dimensão, porque os alienígenas precisam se manter no oculto, eles precisam se manter no invisível, eles precisam se manter camuflados, então eles não se manifestam aqui. Eles não se manifestam aqui, mas lá no plano astral eles é assim, ó, para todos os lados. E aí, o que acontece? O eu maior, ele é burrão. Ele é burrão mesmo. Ele é tapadão. Vocês da terceira dimensão são mais espertos quando moldados de uma forma bacana do que os seus próprios eus maiores ou seus espíritos. São burrões. E aí o que acontece? Eles vão ali, por essa admiração que os eus maiores veem, eles veem os seres alienígenas com habilidades, com poderes, com conhecimentos que eles não têm. Então eles sentem a vontade, eles têm o desejo de serem iguais a eles. Entendem? Porque os seres alienígenas, para eles, são seus deuses. Os seres alienígenas são os deuses dos eus maiores. Então eles querem ser igual aos eus maiores. Tá beleza aqui, tranquilo. Aí o que acontece? Eles aceitam muitas indicações. O ser alienígena, o dominador malevolente, ele chega e fala assim, ó, olha, assim é melhor para você, assim vai ser tranquilo. Ó, nós temos uma configuração de corpo que será apropriada para você instalar. Isso vai ser uma forma de te ajudar. Ó, nós temos aqui, ó, 3 configurações de modelo de corpo que você pode habitar dentro. Ó, aquele ali tem características físicas. É igual quando você compra um carro. Você chega numa concessionária, ou numa garagem, ou uma revenda, seja onde for, e o cara chega em você e fala, olha, você quer um carro de quanto valor? Aí você fala o tanto que você consegue pagar. Aí ele pega algumas opções, ele fala assim, olha, esse carro aqui, o motor dele é mais potente, a roda é um pouquinho mais larga, esse carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tem bancos de couro, ó, aquele ali tem direção elétrica, a roda dele é um pouco melhor, esse carro tem mais conforto, tem mais potência, se você quiser um mais barato, então eles começam a te dar modelos de corpos lá. E aí eles começam a entrar na sua psique do eu maior e começam a induzi-lo a escolher os corpos que não são bons e propícios para ele, mas sim os corpos que vão cumprir a sua tarefa perante o domínio do plano astral sobre a terceira dimensão, porque a terceira dimensão é a dimensão da tristeza, do medo, da insegurança, é a tristeza, é a situação. Às vezes eles pegam o eu maior, falam assim, pô, eu pego esse eu maior, vou jogá-lo numa situação. É tudo, vou te explicar, é tudo casado. Eles casam, eles traçam para que seja ruim para todo mundo. Para que lasque todo mundo. Para que ninguém se saia bem. Então eles vão casando
Igual fizeram, lembra, primeiro eles fazem os contratos, aí depois dos contratos estando prontos, eles passam para os insetoides, que montam sua linha de vida, aí eles vão lá, e aí eles posicionam dentro da configuração e lançam você na terceira dimensão. Além daquele período do eu maior estar energizando. Tá vendo tanto que é complexo? Não é simplesmente Deus, você entra no elevador, aperta o botão. Eu já vi pessoas falando, eu tive um sonho que eu acho que no plano astral você entra no elevador, aperta um botão e vai descer no elevador e você nasce. Não é assim não, gente. Gente, nós estamos falando de coisas alienígenas, coisas de uma complexidade maior. É toda uma logística muito detalhada para existir no mundo tridimensional. Não é como um passe de mágica. São estudos, são configurações, são elaborações. Às vezes, quando se entrega para o quê? Os insetoides montarem a sua linha de existência, algum ser cósmico pode interferir, né? Eles vão lá, eles vão e montam sua linha de vida. Aí chega um outro ser astral, lá do plano astral, fala, olha, eu quero que você coloca um ponto nisso daqui, um ponto de interseção, eu vou interferir aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou interferir. Ou colocam pontos neutros de interseção. Por quê? Se for da necessidade desse ser, ele consegue interferir na sua linha energética. Mas sem violar, ele é um dominador. Agora, existe as interferências, que é o que está sendo feito com todos nós, por seres alienígenas benevolentes, que estão, de uma certa forma, depois de você estar aqui, eles estão mexendo forçadamente na sua linha de vida, modificando algo que não estava programado, eles estão reformulando, e aí, meus amigos, vocês estão criando um baita, hiper mega problema no plano astral. E eu digo pra você, é melhor você sair, se esforçar e sair daqui. Porque se você voltar para o plano astral sem condições de sair da Terra, você está perdido. E é por isso que Jeová está sugando tudo e a todos, porque a paciência de Jeová acabou. O tempo, digamos, ruge, né? O tempo está escasso. Então Jeová precisa de ação rápida. Por isso não tem nem como argumentar mais. Morreu, é já eliminado, já é sugado por Jeová. Então é por isso que eu falo, agora é a hora de vocês conseguirem ir embora. Caso contrário, vocês deixarão até de existir cosmicamente. É o momento agora da guerra, levantar a espada, ter ânimo, ir para cima e ir embora. A paciência de Jeová literalmente acabou. Não tem mais conversa e negociação. É pronto, acabou. E o que acontece? Então eles chegam em vocês, eles mostram essas opções de corpos e eles vão e fazem um preço. Olha, para você ter... Ó, este corpo aqui, ó, viu? Esse corpo aqui, o eu maior, ele é meio burrão. Nossa, que legal. Olha, esse corpo aqui, ele é perfeito para você. Você fez uma boa escolha. Uma escolha maravilhosa. Essa escolha lhe dará grandes vantagens lá na terceira dimensão. E você evoluirá e você chegará mais próximo do que nós somos. Suas habilidades psíquicas, sua força energética, sua manipulação de energia se avançará mais próximo do que nós somos. Entenderam? E o eu maior, ele fica muito feliz. Por que que ele fica feliz? Porque ele vai chegar um pouco mais próximo daqueles seres que ele tanto admira, que são os dominadores. Dominadores extraterrestres. E aí eles falam, olha, o preço é X. Você concorda em pagar? O pagar é em favores, é em submissão, é
aprisionamento energético. É como se eles colocassem no eu maior uma cinta com uma corda energética presas a eles para que ele não vá embora. E aí o que acontece? O eu maior ele concorda tudo. Se é para ficar igual aos dominadores extraterrestres, que eles não sabem que eles são, ele topa. E aí o eu maior ele aceita. E nessa cláusula de contrato existe uma coisa muito interessante, que os corpos tridimensionais são sagrados. Que os corpos tridimensionais são sagrados. E dentre essas cláusulas contratuais diz que você não pode judiar de um corpo, você não pode desgastar um corpo, você não pode demarcar um corpo, você não pode descaracterizar um corpo. Isso são todos os contratos, existem essas cláusulas em comum. Você não pode desgastar um corpo, você não pode destruir o corpo, você não pode demarcar. E o que eu vou falar? Eu vou mostrar a luz no final do túnel para vocês. Vocês não podem ingerir drogas, porque as drogas destroem o corpo. Vocês não podem levar esses corpos com substâncias que alteram o estado de consciência psíquica. Fumar cigarros destrói o corpo. Comer em muito destrói o corpo. É como parece aqueles pecados capitais lá, né? A gula, né? Tatuagens, tatuar o corpo de forma nenhuma. Porque você descaracteriza a energia do corpo. Então você está, de uma certa forma, arrebentando a energia do corpo. Você beber bebidas alcoólicas, fumar cigarro, usar drogas, todo esse quesito, ou seja, você está destruindo o corpo, porque o corpo ele é o quê? O corpo ele é um objeto sagrado. Não pensa que vocês ganharam um corpo de graça, ele nem lhes pertence. Ele nem lhes pertence. Pertence aos dominadores, que assim que você morrer, eles vão eliminá-lo o corpo, porque é deles. Nem você tem o direito de ter este corpo. Então o que acontece? Nos contratos você não pode tatuar, ficar fumando, beber bebidas alcoólicas, beber sabe, drogas, esses chás alucinógenos. Existe todo um padrão, né? Você não pode descaracterizar energeticamente o teu corpo, destruí-lo. Porque na realidade o corpo ele é uma vestimenta sagrada criada por seres extraterrestres. O corpo não é seu. Eles falaram isso para você. Olha, você não pode fazer essas coisas e muito mais coisas com eles. Você não pode, por um exemplo, ficar, né, esbaldando com o teu corpo como se ele fosse seu. Não pode. Isso está nas cláusulas. Nas cláusulas o quê? Astrais. Isso, só que eles são tão, digamos, sacanas que você não se lembra. Você não se lembra. Porque você está sobre o quê? Você está sobre o véu do esquecimento. Eles não permitem, olha só, eles te mandam para cá, estipulam cláusulas, mas sabendo que você não se lembrará de nenhuma delas. Vocês querem uma coisa bem interessante? Tanto que eles têm poder, possessão pelos corpos tridimensionais, tanto que ele não é seu. Presta atenção. Quando você morre, aquela história que os espíritas kardecistas contam, o espiritismo ele é todo 100% mentira. No começo do trabalho, em algumas oportunidades, eu usei alguns detalhes para trazer os espíritos. Eu vou falar para vocês. Uma boa parte do meu público ele é ex-espírita kardecista. Como também espiritualistas vindo da Umbanda e outras religiões de cunho espiritualista. Mas tudo isso é uma grande mentira. E aquela história que quando você morrer, muitos de vocês vão ficar ali vendo o teu corpo em decomposição,
Muitas pessoas ficaram lá vendo, muitas pessoas vão estar no seu próprio velório, assistindo os parentes chorando ali no corpo, né? Você vai ficar em estado de remorso. Isso nunca existiu. Isso não existe na prática. Porque quando você morre, o que eles falam? O máximo que eles permitem é dar uma visualizada você morto, tipo, exemplo, no IML. Você fica deitado no IML, olhou, tchau, vambora. Porque eles têm tanta posse sobre o teu corpo que eles não aceitam nem que você que o habitou, que você chore por ele. Porque é aquele negócio, eles não têm consideração por você porque o corpo não é seu. Por que você vai ficar chorando, deprimido por uma coisa que nunca nem foi sua? Então, quando eu perguntei para minha mãe se ela tinha visto o velório, se ela tinha visto eu queria confirmar isso com ela. Perguntei, a senhora viu o velório? A senhora se viu morta? Ela falou assim, olha, eu me vi por 5 segundos deitada, eu me vi deitada lá na rodovia, eles me mostraram por 5 segundos, como se eu tivesse, eu só vi coisas assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu vi como se eu estivesse dormindo. Não vi velório, não vi nada, porque a vida aqui continua. E eu queria confirmar tudo isso, por quê? Porque na realidade, eles não têm um pingo de interesse você ficar lá assim olhando, vendo seu pai, sua mãe, porque isso não existe mais. Você morreu, acabou. Pai, ligação de pai, mãe, esposo, filhos, cachorro, bens materiais, acabou. O que é da terceira dimensão fica só na terceira dimensão. Só na terceira dimensão. Entendeu? E o que acontece? Depois que você morrer, o máximo eles podem deixar você ver, digamos, você nem se vê no caixão. Você não vê velório, você não. Simplesmente a vida segue e vai embora. Isso é uma grande mentira contada pelo espiritismo, as religiões espiritualistas. Então você morreu, eles já te mandam de volta. Por quê? O corpo pertence a eles. Acabou o contrato. Aí você vai chegar lá, meus amigos, e aí você vai ser posto na parede. E o pau vai quebrar pro seu lado. E aí você fala, pô, mas eu não lembrava dessa cláusula. Eu não lembrava que eu não podia fumar, usar droga, que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer isso com o corpo, né? Body modifications. Cara, eles te detonam, te colocam num estado de, digamos, de submissão, de arrependimento. E aí você se submeterá ao que eles quiserem para tentar ressarcir ou, digamos, não é ressarcir, recompensá-los pela sacanagem que você fez a eles. Porque o eu maior, ele não pensa direito. Porque na realidade eles vão falar assim, ó, vão falar assim, ó, mas é sofrimento, não gera energia ver o corpo e sofrer? Vem cá, agora eu vou pegar você. Mas não é sofrimento? Não gera energia ver o corpo e sofrer? Vem cá, o espírito não gera energia. O espírito não gera energia. Quem gera energia são os encarnados. As pessoas que estão no velório, pai, mãe, tio, cachorro, essas vão gerar uma energia num pico mais elevado. Mas aquele que habitou no corpo, o que ele pode gerar? Se o corpo está desligado, desativado, inativo, ele não pode gerar mais nada. Então é aquele negócio. Ele vai embora. O corpo já era. Quem gera energia é o corpo. O espírito não gera energia. Então o corpo fica estendido. Quem está lá vendo o corpo está sofrendo, chorando, agoniado, angustiado, em dor constante. Esses estão, mas o corpo já não tem mais propósito energético. Então, já que você não pode gerar energia no corpo, vaza. Digamos assim, eles pensam, jogam você já direto na quarta. Não deixam você aqui. Você não vai Primeiro que eles pensam, você não vai chorar nem pelo que é seu. É nosso. Aí quando você chega, né? Porque esse negócio de gerar energia é quando o espírito, a alma, o eu maior está conectado no corpo. O corpo faz gerar energia, mas separado não gera energia. O corpo é apenas um pedaço de carne. E isso é um propósito de geração de energia. Aí o que acontece? Aí você chega lá,
você vai ficar tão arrependido, em estado de remorso, porque você fudeu com o corpo que não era seu e estava em cláusula, que você fala, olha, eu vou outra vez, você faz o que vocês quiserem, não tem problema, eu quero recompensá-los pela grande falta que eu tive com vocês. Esse é o estado de domínio, porque a conversa do não lembrar, eles têm um discurso muito maravilhoso, é onde esse discurso convence que você não pode se lembrar porque se torna uma jornada honrosa, uma jornada de esforço. Beleza. Então, existe o quê? Uma cláusula ou várias cláusulas em detalhes sobre o aluguel do corpo. Então, para você nascer na terceira dimensão, você ainda assina que você tem que pagar. Tem-se um preço a pagar pelo corpo. Não foi te dado, não. Nada aqui é dado. Nada aqui é dado. Não mesmo. Mas, pô, Marcelo, eu tô fudido. Eu fumo, eu bebo, eu uso drogas, eu sou tudo tatuado, até dentro do meu olho é tatuado. E agora? Vamos deixar de ser como os maiores que são burros. Os maiores são burros. Os seres extraterrestres chegam e falam mais próximos de nós agora. Em primeiro lugar, você já está ferrado. Mais ferrado. Maior do que o Monte Everest é o seu nível de ferramento com os dominadores a partir do momento que você me conheceu. A partir do momento que você me conheceu, você está ferrado ou ferrada. Porque a partir do momento em que eu comecei a falar para vocês sobre o despertar de consciência cósmica, e vocês me ouviram, aonde eu fiz vocês questionarem esta realidade, questionarem os dominadores, questionarem a servidão a eles, questionarem toda a espiritualidade existente na terceira dimensão. A partir do momento que vocês começaram a ouvir sobre o despertar de consciência cósmica, vocês se ferraram. É sério. Antes vocês nunca tivessem ouvido falar o meu nome. Muito menos ouvido qualquer vídeo meu. Vocês estão ferrados. Ferrados com força. Porque os dominadores, eles não aceitam serem questionados em momento ou hipótese alguma. Eles não aceitam serem questionados sobre suas soberanias, sobre o seu poder de serem deuses. Agora, ou é ir embora. Porque, meus amigos, não importa se você fuma, se você... Eu falo essas coisas, você tem que abandonar essas porcarias. Mas se você fuma, se você toma seus goró, se você usa suas drogas, se você é tudo tatuado ou não, não importa. Porém, eu digo que tomar bebidas alcoólicas é perigoso, aumenta drasticamente, gigantemente a sua chance de ir embora. Se você tá usando drogas, cara, tu tá servindo um punhado de ser dimensional, você nem vai entender o despertar de consciência cósmica. Se você fuma, cara, tem um punhado de ser se alojando perto de você, querendo a energia do ectoplasma. Eu sinto que o mais inofensivo disso tudo é as tatuagens. Porque você pluga ela aqui, ela vai mudar a sua configuração energética, mas você consegue, de uma certa forma, ainda
se esforçar e tentar usar essa energia, essa vibração de uma forma diferente. É difícil, viu? Mas é muito possível, não tem problemas. Porém, eu não aconselho usarem tatuagem, mas já que vocês se printaram, né? Aprenda a reutilizar ou reconfigurar sua vibração. Pode ser mais doloroso, mais sofrido, mas é uma coisa de adaptação. Agora, você ficar fumando, vai vir um punhado de seres, porque quando você está tendo prazeres, você ectoplasma mais, e o que tem de seres que não são encarnados, são dimensionais aqui, eles vão, né, vir sugar você. Então você vai ter muitos pensamentos maiores que não são seus. Se você tem 20 pensamentos não seus, você vai ter uns 50. Se você bebe, nem se fala, nem é você. Se você usa drogas, nem é você. A possibilidade de você ir embora é mínima. Tudo bem? Tudo. Só para deixar para as pessoas, assim, se você me permite fazer um comentário, né? Uhum. Eu acredito que as pessoas que agora, tudo é questão de guerra, né? Estamos numa guerra. Estamos numa guerra sem volta. Sem volta. Então, a partir do momento que estamos em motim contra os dominadores... E eles não gostam, eles odeiam. Ali tudo já passou a ser complicado para nós. Sim. Né? A partir desse momento. E aí, quando se você é tatuado, se você bebe, se você faz coisas assim, isso não vai ser o maior problema, né? Porque estamos em... porque na realidade, isso daí vai dificultar a forma de você evoluir. Por exemplo, eu já fiz uns 3 vídeos sobre isso, olha eu tendo que voltar. Vamos lá, uma pessoa que não bebe, não fuma, não tem tatuagem, uma pessoa que não usa drogas, uma pessoa limpa, digamos, energeticamente. Qual é a chance, a possibilidade dela entender o despertar de consciência cósmica sem interferências energéticas externas e conseguir compreender, analisar, envolver-se no despertar neutralidade religiosa, existencial e ir embora? Agora, uma pessoa que fuma, ela tem a mesma chance da pessoa mais limpa? Não, ela vai ter um obstáculo maior. A pessoa que bebe tem um obstáculo muito maior. Uma pessoa que usa drogas, ela tem um prédio de um obstáculo para ela escalar, para ela conseguir. Uma pessoa que, de uma certa forma, tem tatuagem, ela tinha uma vibração assim, ó. Põe uma tatuagem. Porque você modifica a vibração. Se você faz uma alteração muito brusca no teu corpo, em vez de ficar só... Aí o que acontece? Você vai ter as suas próprias meditações, em vez de elas serem mais precisas, mais lúcidas, elas vão ser muito manipuladas, elas vão ser ludibriadas, você vai estar meditando, vão estar colocando coisas na sua mente, vão estar tentando entrar na sua mente, vão trabalhar na sua mente. Então o que vai acontecer, vai gerar em você? Vai gerar desvios energéticos em você. E agora eu faço uma pergunta para você. Uma pessoa que se mantém energeticamente sem influências, ela tem mais chance de se conectar ao seu eu superior, ao cosmos, do que uma pessoa que também quer viver o despertar de consciência cósmica, se conecta e faz uso dessas coisas. E o seu campo vibracional está contaminado, cheio de influências de outras frequências. Quem tem mais chance de se conectar ao cosmos, ao eu superior? Quem? Gente, eu já fiz uns 3 vídeos falando sobre isso. Tá vendo por que eu tenho que ficar voltando? Vocês não guardam. Quem vocês acham que tem mais possibilidade de ir embora da Terra? Embora os dois estejam, de uma certa forma, estão ali firmes, querendo ir embora. Mas aquele que se contamina menos, aquele que coloca menos interferência no teu corpo,
tem uma maior possibilidade de conexão com o cosmos. Embora os dois queiram, mas aquele tem um campo mais sujo. Esse campo ele está cheio, ele está contaminado energeticamente, de frequência. E o que acontece? Este campo vibracional terá dificuldades maiores, né? De ir, de uma certa forma, em conexão. As pessoas têm que entender que certas coisas, minha garganta que deu uma engasgada. Pessoas têm que entender que você pode, já que nós estamos fodidos, tem que se sentir bonito, belo, você tem que cuidar do teu corpo, você tem que ter saúde, né? Algumas pessoas estão falando assim, e se eu, digamos, fizer uma plástica para mim poder modificar meu nariz, eu quero ficar mais bonito, quero ficar mais bonita, eu quero... Gente, não estou falando questão de beleza, não. De prejudicar, né? A questão de beleza estética é para você ficar bonito, você quer ficar feliz, um pouco mais melhor aqui, né? Que é uma bosta, então você quer ficar um pouco mais bonito. Fazer uma academia, ficar todo bonitão, todo bonitona, tudo sarado, né? Pintar um cabelo, mexer no cabelo, fazer uma unha, né? Mexer nos dentes, pra você não ficar com os dentes tudo torto igual do Marcelão. Aí você quer ficar com aqueles dentes igual dente de artista, assim. Isso é coisa que te traz benfeitoria. Uma pessoa que se sente bonita, bela, consigo mesmo, até para meditar ela vai conseguir melhor. Porque uma pessoa que se sente bem consigo, que está feliz consigo, ela está mais em paz para se conectar. Porque dentro dela não tem tristeza, mágoa, entendeu? Assim, ela está mais bem consigo. Quando você está bem, você se conecta espiritualmente melhor, porque você está mais um pouco, entre aspas, dentro do possível, em paz. Você está em paz, um pouco consigo, né? Você está se sentindo bonito, você está se sentindo bonita, você está se sentindo belo, bem, consigo mesmo. Então vamos conectar ao cosmos, ao universo. Eu estou falando nesse sentido de se cuidar, de se sentir bem. Agora, eu falo o seguinte, você mete 200 tatuagens no teu corpo. Tu faz o quê? Tu destrói o corpo, você tira de uma certa forma... Você destrói o teu corpo no sentido de usar drogas. Quando você usa drogas, você está destruindo biologicamente o teu corpo, acelerando o processo de envelhecimento e o processo de doenças nesse corpo. Se você fuma cigarro, você está destruindo o teu corpo por dentro. Se você bebe bebidas alcoólicas, você está usando o teu corpo para abrir passagem para outros eus maiores, até o seu eu maior, em primeiro lugar, mas outros podem se apossar, alojar dentro de você. Isso é um grande problema. O álcool destrói os teus órgãos internos. De uma outra maneira, se você de uma certa forma usa drogas ou aquilo que prejudica, destrói o corpo, faz o corpo entrar no estado de debilitado, no estado onde ele vai se destruir, ele vai se danificar. Tudo que é feito de maneira a danificar o corpo, e olha, tatuagens danificam o corpo, tá? Porque você canaliza uma energia para o teu corpo, é como se você colocasse um demarcador e as energias vêm, adentram no teu corpo e começam a modificar as suas células. Tatuagens são consagrações a seres espirituais, seres dimensionais, que as pessoas não entendem. E aí, essa energia começa a sugar, drenar o teu corpo. Então, você tem que ter sabedoria em entender que, sobre a tatuagem, você vai ter que se esforçar mais. Se esforçar muito mais para controlar a energia. Então, o seu nível de meditação vai ter que ser muito mais elevado. Você vai ter que ser muito mais elevado para você alcançar um nível maior do que aquele que não tem. Então, o que você tem que entender que tudo aquilo que é benéfico ao teu corpo, benéfico, por exemplo, tatuagem não é benéfico.
Não é benéfico, porque, mas eu fiquei bonito. Cara, tu tá demarcando o teu corpo com... Você está consagrando a seres e energias que você nem entende quem são. O ser humano tridimensional é muito burrinho também, cara. Tu coloca no teu corpo uma coisa que você nem sabe o que é, o que significa. Mas aí você vai ter que se desdobrar ainda mais. Para conseguir uma conexão limpa. E eles não gostam que você demarca teu corpo. Eles querem que você entregue teu corpo como você nasceu. Se você nasceu sem tatuagens, o exemplo, que você entregue os sem tatuagens. Você tem que entregar o teu corpo, embora envelhecido, com o tempo, desgaste do tempo natural, da forma que você entrou na terceira dimensão. Alterações, digamos, por exemplo, se você detonar o teu corpo numa velocidade rápida, de uma certa forma você vai prestar contas, entre aspas. Não você, eu falo humano tridimensional normal. Então, é tudo com sabedoria. Tudo com sabedoria. Porque na realidade o teu corpo não lhe pertence. Existe uma cláusula de pagamento. Aqui não é brincadeira não, meus amigos. E aí você morre, chega lá, e é aquele detalhe que eu disse nesse vídeo agora há pouco. Você vai entrar em estado de remorso, como se você tivesse traído os dominadores. Mas o que eu falo para vocês? Vocês já estão ferrados mesmos. Porque os dominadores são vaidosos, egocêntricos demais, e eles não aceitam ser questionados. Eu não vou dizer só de mim, não. Todas as pessoas em todos os lugares que estão questionando, chamando isso aqui de Matrix, que existe um dominador, que isso aqui não é real, embora elas creiam em Jesus, creiam em Deus, mestres ascensionados, todas essas pessoas serão sugadas automaticamente após os seus desencarnes dentro, digamos, da força cristal de Jeová. Todo mundo aí que está questionando Matrix, questionando realidade, é religioso, tem religiosidade, na hora que morrer acabou para vocês, cambada. Vocês não vão existir nem no cosmos. Já era. Ponto final. Game over. Seus eu superiores serão assassinados pela sua própria civilização, porque não terá mais conexão. E todos morrerão. Mas você que me ouve, onde eu sempre abordo sobre o estado de neutralidade, não submissão religiosa, zero, estado de neutralidade, desapego da Terra, o que eu digo para você, você já está ferrado. Todo mundo está ferrado. Não falo só desse trabalho não, de todos os outros trabalhos que questionam realidade. Tudo bem, Matrix, essas histórias todas. Mas esse pessoal atrelado à religiosidade já estão ferrados. Eles já eram, eles nem existem mais. Eles são apenas um reflexo ainda. Mas eles nem existem mais no cosmos. Game over para eles. Mas para que você não tenha o game over também, você agora precisa mais do que nunca se conectar ao seu eu superior. Fazer o trabalho de despertar de consciência cósmica. Para que, digamos... Porque lá não tem como você mais tentar argumentar nada. O negócio seu é ir embora. O negócio seu é ir embora. Não tem mais conversa. Não tem mais acordo. Para que você não seja sugado por Jeová, você vai passar por um crivo com ele. É sério. E essas horas, eu digo, quanto mais preparado você estiver nessas horas, você conseguirá ir embora para casa. Não pense que é fácil sair das garras dos seres extraterrestres. Não é mesmo. Mas é muito possível. E vocês estão fazendo um excelente trabalho. Vocês estão, digamos, se dedicando. Isso é o que importa. Mas eu digo para vocês, vocês têm que se esforçar ainda mais. Porque para vocês entenderem sobre Terra, falso planeta, não é como as religiões ou religiosidade fala. A coisa vai muito mais além, é muito mais complexa, se expande muito mais. Então nós temos a linha de vida e você é posicionado e você é inserido, mas, sabe, antes da sua linha de vida ser montada, digamos, no cosmos, nas constelações e jogado, como foi no último vídeo da Terra Falso Planeta, número 5, e esse é o 6, o que acontece?
Aquele contrato que eu até disse no primeiro vídeo tem essas cláusulas todas. Tem essas cláusulas todas. E essa semana passada, eu fui procurado por um dos que regem os contratos e ele está me pressionando para passar isso para vocês. Eu entendo que ele quer desestabilizar vocês. Eu entendo que ele me procurou para passar essas coisas para desestabilizar vocês. Eu até disse, não, eu vou fazer no momento oportuno. Um dominador me procurou e pediu para que eu falasse sobre o contrato de corpos, que é um contrato, você tem cláusulas a pagar. A pagar. É igual quem se suicida. Entende? Quem se mata, quem assassina teu próprio corpo. Cara, quando você se suicida, cara, tu matou o corpo deles, cara. Tu destruiu o corpo deles. Você quebrou o contrato, as cláusulas que você jurou cumprir. Você destruiu, matou, assassinou o corpo que pertence a eles. Não é seu, cara. O BO é muito grande do outro lado. Você, além de você ter quebrado um mega de um contrato, você fez o contrato de longevidade de vida, preço tal, tudo, assinou as cláusulas, você vai e se mata, meu. Antes da hora e você... é pior do que você assassinar uma outra pessoa aqui. É pior do que você assassinar uma outra pessoa aqui. Você se matar é pior do que matar o outro. Por quê? Mas o corpo é meu, eu posso fazer dele. Não. Aí é que está o BO, o corpo não é seu. Aliás, ele tem um preço mesmo. Poderíamos dizer na terceira dimensão, um preço altíssimo. Que nem o maior bilionário desta terra conseguiria pagar pelo preço de um corpo. Elaborado, criado por seres extraterrestres. É um tipo de, digamos, de carro, é um tipo de, digamos, deixa a palavra propícia para isso, é um tipo de bem criado por seres extraterrestres numa tecnologia infinita, infindável de conhecimento, digamos assim, que você aceita comprar, mas vindo aqui. Então, engenheiro nenhum, ninguém nesse planeta consegue fazer um corpo como os dominadores o fazem, do zero, com todo o conhecimento que eles têm. Entenderam? Então, onde eu falo para vocês, a pessoa fica perguntando assim, e a vasectomia, e a cirurgia plástica, meus amigos, vocês já estão ferrados. Corram para ir embora. Não importa o que você faça. É o que eu digo. Se você fuma, bebe, usa drogas, você está dificultando demais a sua conexão cósmica. Você... Se a cirurgia para a pessoa não se prejudicar é para melhorar, então não tem problema. Não, né? a pessoa vasectomia. Não, meus amigos, tem que entender. Que seja se você não está destruindo o teu corpo, né? A vasectomia não está destruindo o teu corpo. Embora você já está tendo um BO gigantesco. Mulheres com homens com vasectomia, mulheres com operação de ligadura, de estarem ligados, já está fodida de todo jeito. Eu teria feito uma vasectomia antes dos filhos se eu soubesse todas essas coisas. As pessoas já estão fodidas do mesmo jeito. Porque você deixa de trazer filhos para Jeová. Exatamente. Jeová quer que você traga filho igual se você tiver. Enquanto você estiver gerando filho, nem que seja com 50 anos, ele quer. Então, a partir do momento que você corta, você já cria um débito gigantesco lá do outro lado. A questão é ir embora. A questão é chegar lá, a questão de usar coisas no corpo é dificultar a conexão cósmica. Se você não tiver uma conexão legal, você já era. Porque você não vai conseguir afrontar os alienígenas. Agora o negócio, a questão é tudo ou nada. É tudo ou nada. Se você vai beber, se você vai fumar, se você vai usar droga, isso é problema seu. Eu digo para você, você está reduzindo drasticamente
a possibilidade de conseguir ir embora de uma outra pessoa que não faz isso. Ela vai estar muito mais habilitada, consciente e lúcida para ir embora do que vocês. Então vocês entendem que existe o aluguel de corpos, ele é real, e um ser me procurou para me exigindo fazer um vídeo, abordar o aluguel de corpos, mas o aluguel de corpos para desestabilizá-los. Mas eu aproveito e já jogo para motivá-los a usarem essas informações e aplicarem ainda melhor para vocês irem embora. Entenderam? Ó, essa Terra, Falso Planeta é uma série onde eu estou abordando coisas nunca ditas antes. Porque na realidade vocês vão perceber o quão o planeta ele é falso, ele é artificial e todas as coisas, né? O que é um crivo, né? Aqui está escrito crivo. Crivo é o seguinte, eu vou falar para você o que é um crivo. Eu já trabalhei numa empresa onde eu vendia por telemarketing, né? Aí você pegava os dados, você trabalhava, você convencia o cara a ficar com o seu produto. O cara falava, eu quero o produto. Ele queria. Então ele passava os documentos, o CPF principalmente. Você fazia uma análise no CPF da pessoa. Aí você ia ver o CPF da pessoa, ia ver se ela tinha um nome limpo. Tendo um nome limpo, beleza. Só que aquele produto que ela queria incorporado no plano dela, precisava ter um score. O score é o seguinte, quanto mais você compra a prestação, digamos, parcelado e paga direitinho, existe uma nota que eles vão, digamos, de uma certa forma, eles vão aumentando a sua nota ou confiança no mercado em vender para você. Quanto mais você comprar, mais você vai pagar direitinho, você vai ter um crivo elevado. Então você vai ver que uma pessoa que compra muito no mercado, ela chega numa loja e fala, eu quero comprar isso daí, mas isso aqui custa 10 mil reais, não tem problema, consulta meu CPF aí. O crivo dela às vezes é tão elevado que aí a pessoa fala, não, beleza, pode vender, esse cara aí esse cara é gente boa, esse aí paga bem direitinho. Então você aumenta o score. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing aqui em Uberlândia e tinha um dono de uma marca famosíssima. O homem tinha apartamentos São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste. O homem tinha BMW, o homem tinha Ferrari. Não tinha não Ferrari. O homem tinha Porsche. O homem viajava o mundo inteiro. O homem era milionário. E o homem queria um celular, Fabiana. Na época não existia o tal do iPhone. O homem queria um celular, esse empresário, que eu não posso nem citar o nome dele, porque o homem é famosíssimo, poderosíssimo no Brasil. O homem queria um celular, na época era um smartphone que tinha lançado, uma coisa top, não tinha os iPhone ainda. Custava 5 mil reais só o aparelho. E ele queria casar no plano. Nós foi consultar o CPF do homem, não aceitou vender para ele. Não passou no crivo. Não passou, o homem não tinha score é pontuação. Ele não tinha pontuação. E pra gente explicar pra esse homem, gente, o homem tinha um patrimônio monstruoso. Fala, não, o senhor não tem, não foi aprovado para o senhor pegar o aparelho no seu plano. Gente do céu, e é o constrangimento. O homem lá de São Paulo, milionário, mais milionário do milionário do milionário, o homem não tinha score. Não tinha, o crivo não passava, não aceitava ele pegar aquele aparelho. Aí o que a gente fez? A gente foi conversar com o homem. O homem era tão podre de rico que ele nunca comprava nada a prestação ou parcelado. O homem só comprava tudo à vista. O homem fala que era no apartamento. Quanto que é esse apartamento? 10 milhões. Comprar aí, passa o meu cartão Black sem limite. Como chegava na concessionária, eu quero... Quanto que é essa Ferrari? $1 milhão, $1 milhão de reais. Passo meu cartão Black infinito. O homem comprava tudo à vista. Ele não parcelava nada. Nada. Então ele não tinha score. Porque o score só funcionava no crivo se você comprasse pagando direitinho. Vai aumentando a sua pontuação. Você vai adquirindo confiança do mercado. Mas como o homem só comprava tudo à vista... O homem não tinha score. Porque quem compra à vista não cria score. Rapaz, o homem se ofendeu pra caramba. Foi um BO. Até o gerente da operadora teve que ligar pro cara. De tão complicado. Então, crivo, eu já tenho falado muito sobre crivo. Crivo é uma análise.
O que é o crivo de Jeová? Quando você morrer, você vai estar na frente dele e ele vai fazer uma entrevista, uma análise com você. Ele vai te analisar o seu grau de consciência cósmica, o seu grau de conexão. Ele vai te avaliar energeticamente, você e o grande draconiano Elohim. E ele vai te olhar dentro dos teus olhos como se estivesse fazendo uma análise de você, para ver se você possui score, pontuação cósmica, o suficiente para ser liberado e ir embora. E aí o dragão, o Draco, o Elohim, te olhará dentro dos teus olhos e começar a fazer uma leitura energética de você para ver se ele pode ir embora, vaza. Então essa análise que eu chamo de crivo de Jeová, é para ver se você adquiriu score, pontuação energética, cósmica, para você ir embora. Porque caso contrário, o veredito final dele é já era. Você não tem score, pontuação cósmica suficiente para ir embora. Você é meu. Você me pertence. Acabou. Game over. O jogo está acabado. Então, para vocês entenderem, no final deste vídeo editado, terá uma parte onde a gente fez a gravação muito próximo dos dias que esses seres estavam me cobrando. Então, Terra Falso Planeta é uma série que te mostra que isso daqui é muito mais complexo do que vocês imaginam. Não é descer um elevadorzinho, entra espírito, o espírito desce o elevador, você... E não adianta você ficar lá assim, desse jeito assim, ó, eu, Marcelo Divino Marins, eu nego meu contrato astral, eu faço agora, a partir deste momento, Saint Germain, seres cósmicos, fraternidade branca, porque se eu falar fraternidade preta, negra, eu vou pro inferno. Então tem que usar a fraternidade branca, que é a da luz. A partir desse momento eu quebro, eu rompo meu contrato de alma. Eu, Marcelo Divino Marim, soberano do ser que eu sou, com todo o poder sobre mim, eu nego todas as cláusulas. Eu não aceito mais nada daquilo que eu fiz antes daqui. Determina a partir de agora, pelos poderes de Grayskull, pelos poderes de Saint Germain, da luz e da fraternidade branca, para que tudo que agora venha na minha vida, eu determine agora como Marcelo Divino Marins, aonde todas as coisas darão certos para mim, as portas se abrirão e me tornarei um ser melhor, para que quando eu morrer eu seja totalmente diferente do que um dia eu fui. Eu quebro esse contrato de alma e determino eu determino aos deuses, eu determino que eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano. Que mico, hein? Que vergonha. Enquanto tem muito grupinho fazendo isso, ou você, tem um punhado de ser tipo assim. Imagina as gargalhadas que você proporciona para esses seres. Cara, eles devem ficar rindo da tua cara. Eles devem. Se eles fizessem xixi, eles iriam morrer. Eles iriam fazer xixi nas calças. De tanto da risada das presepadas desses espiritualistas. Misericórdia. Oh, meu pai. Até vou orar para eles. Oh, meu pai, meu Deus. Em nome de Jesus, misericórdia, meu pai, desses espiritualistas. Oh, meu Deus. Eles não sabem o que fazem, meu pai. Naquele momento, Jesus disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, meu pai, perdoa eles. Amém. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês analisem, pensem muito nas palavras que eu disse. Você já está ferrado mesmo. Ou é ir embora, ou ir embora, e pronto, e acabou. É o momento certo. É agora. Correr atrás, se dedicar,
Usar as coisas mais simples que eu disse para vocês, né? Temos o... Perdi até o raciocínio aqui agora. Usar as coisas mais simples, já voltou. Religiosidade neutra. Neutra, neutra, neutra. E desapego da terra. Tridimensional. Para conseguir ir embora. Caso contrário, no crivo de Jeová, você já era. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Fiquem com a continuação aí deste vídeo, da parte de áudio que nós fizemos. E até o próximo vídeo, pessoal. Da Terra Falso Planeta. Tchau, tchau. Então eu converso dormindo, gente? Pô, antes de ontem, nossa, mano. É, porque ele conversa, o que acontece? Nós se chegar, ele tiver, vamos supor, dormiu, então um sono profundo no quarto. Aí se eu chegar e fazer algum movimento, alguma coisa, se eu falar com você, aí você fala, mas você não tá aqui. Por que que eu sei? Porque esses dias a gente tava dormindo, eu tava indo pra deitar, e aí eu deitei, e aí eu tô lá na cama me remexendo, mas eu não tava Você já viu que dormindo. meu corpo mexe sozinho quando eu tô dormindo? Mexe mesmo, às vezes eu escuto você caindo do nada. Não, mas às vezes você já viu meus braços, minhas pernas mexendo. Sim, ele dá cada pancada. Esse dia ele deu um reflexo, uma abraçada ali no criadinho, que eu levei um susto, caiu uns negócios no chão. Mas aí, quando acontece esse tipo de coisa, ou você mexe, ou acontece de eu mexer na cama, alguma coisa, você sempre acontece de você falar alguma coisa. Eu não gosto muito de ficar questionando e perguntando, entendeu? Porque eu sei que não vou estar ouvindo algo daqui. Eu sei que eu você vou está ter conversando medo. com alguém de longe, Sim, né? com certeza. Literalmente eu viro um walkie-talkie, um rádio Isso, eu transmissor. sinto medo. Infelizmente eu tenho, É porque eu quando ainda eu não tô tenho coragem. dormindo, vocês escutam eu conversando em outras línguas, outros barulhos, ruídos. Lembra de eu te falar que você estava dormindo, antes dos meninos falar o deles? Que você estava dormindo, aí eu entrei, tomei banho, pá, e fui dormir, fui deitar. Então eu tava sem sono, então eu fiquei no celular, a televisão tava ligada um pouco. E aí eu virei na cama, e assim, pro pessoal entender, às vezes você dorme de lado ao contrário, né? Coisa que nunca tinha acontecido antes. Aí ele gosta de deitar de lado ao contrário, às vezes pra se sentir bem. Como é que dorme? É um pra perna, o rosto do outro. Isso, Você eu odeio, né? Você dorme para um lado e o virado ao contrário para o outro. Isso. Nós dorme oposto um ao outro. Acontece isso. Até para continuar o processo lá de falar que não é ele, até isso ele faz, né? Coisa que o outro não fazia. Aí o que acontece? Você foi e falou assim, gente, mas foi tão assim, do nada, né? E você tava dormindo, você tava até roncando, né? Que você tava roncando. Aí você falou assim, bem-vindo à Terra. Mas você falou nesse... Dormindo? Isso. Nesse tom. Então faz o tom. Assim, de bem-vindo à Terra. Assim, sabe? Nessa... Bem-vindo! Bem-vindo à Terra! Isso, sabe? Assim, nesse estilo, mas mais demorado. Bem-vindo à Terra! O planeta que você... como é que é, gente? Onde nada do que você o que vê você pensa que é real. Isso. Parece Foi uma dormir. frase. Você disse uma frase. Eu não consigo assimilar exatamente, mas foi mais ou menos assim. Bem-vindo à Terra, onde nada do que você vê é o que você... nada que você acha que é real. Algo assim, entendeu? Mas foi uma frase, você disse essa frase, né? Aí eu fiquei assim olhando, né, pra você, fiquei olhando. Aí eu fiquei parada olhando. Não, sabia que ele tava fazendo graça, eu sabia que não, porque ele tava realmente, tava roncando, ele tava dormindo profundamente. E aí eu fiquei te olhando assim, eu falei, opa, não vou conversar, né? Porque se ele já falou assim, ele deve estar com algum ser e eu não vou querer ali entrar na conversa, porque, né, pode ser que sobra pra mim, né? Alguma coisa eu não vou gostar, né?
E aí já teve várias situações, mas vocês, o que você falou? Nossa, bem verdade. Antes de ontem, né? Nós tava ali, aqui na sala. Era de madrugada, era que mais? Era umas 4 horas da manhã? Era bem de noite, não, antes de ontem. Era bem cedo, Ou foi um então. tempo. Também. Aí você começou a falar meio que mais grosso, do nada lá na cama. Mesmo. Achei que até você tava conversando com a minha mãe. Só que assim, vocês falam uns trem, dá pra ver quando vocês conversam de noite, dá pra escutar mais um montão de coisa. Mas você falou um trem muito esquisito e voltou a dormir, né? Não, mas foi um trem muito esquisito, gente. Você não lembra o que ele falou? Não tava longe. E a voz ele fala. tava mais grave? Não é que tava mais grave, é que tava mais... Não tem aquela voz de quando a pessoa tá dormindo que fica, ai, tudo bom, assim. Não era essa voz, tava diferente. É como se estivesse conversando mesmo. É Foi. igual você falou. Quando você falou assim, bem-vindo à Terra, eu não senti a sua energia de você, não. Tanto que eu fiquei com medo, eu fiquei quietinha na minha lá, porque você disse uma frase, você é como se você estivesse recebendo alguém, né? Então foi bem assim, foi alto, não foi assim, tô dormindo, assim, não, foi algo alto, assim, como se você tivesse recebido alguém na sua casa, Sim. mas falasse com um tom mais alto, né? Assim, bem-vindo, sabe, assim, Sim. mas você falou bem e foi sarcástico. Foi sarcástico, senti um tom de sarcasmo. Então, você disse essa frase. Então, acontece esse tipo de coisa, de você falar dormindo. E essa situação que aconteceu, Michael, para vocês entenderem, do senhor, ele tava falando dormindo. Tava? Foi pra amanhecer... Foi ontem, essa noite, não foi? Essa noite, Foi pra amanhecer a noite, passada. Uhum. Chegou um mago. Era um senhor. Mas que era o senhor? Branco? Branco, cabelo branco, barba branca, roupa tipo de Jedi, mas a roupa dele era branca. Tipo do Senhor dos Anéis, aquele velho lá, o Gandalf. Não é Gandalf. Um mago não. branco. É Gandalf? Não sei. Estilo mago branco. Aí ele ficou bravo comigo e falou assim: você tem que falar pra eles do aluguel dos corpos. Aí eu, mas agora não é a hora. Mas você tem que falar pra eles aí que eles devem o aluguel dos corpos. Os corpos não são deles. Nenhum corpo aqui pertence a eles. Eles têm que pagar pelo aluguel dos corpos. Viu que eu te falei? Tanto que nós vamos cobrar os aluguel dos corpos deles. E ainda ele falou assim, eu vou falar, mas não agora. Eu tava forçando esse estilo, né? Isso, desse jeito. E ele falando. Aí ele falando assim, mas nós vamos começar a cobrar. E ai daquele que está tratando os corpos mal. Porque quando vocês nascem, vocês assinam um contrato de corpos. Vocês alugam de nós os corpos que vocês vão viver. Tanto que quando vocês morrem, vocês não se lembram de ter os deixado para trás. Eu vou falar no momento certo. Mas fala o mais rápido possível. Porque nós queremos cobrar o aluguel dos corpos de todos os encarnados. Eles vão pagar pelo aluguel que eles nos devem. Eles estão usando os corpos e nós vamos cobrar. Ele falava bravo assim, tudo bem. Eu comentei com ele hoje. Tudo bem, eu vou passar sobre o aluguel dos corpos que eles vão ter que pagar para vocês. Porque na realidade, todos os corpos que todo mundo aqui tem é aluguel. É aluguel. Tanto que quando você morre, nossa, coitado dessas pessoas que matam alguém, joga um corpo no meio do mato, esquarteja, joga no rio. Não, até que cremar não, mas que maltrata o corpo. Por isso que existe nas religiões o tratar com honra o corpo. Tanto que existe nos Estados Unidos uma cremação alcalina, que eles derretem o corpo e a água iria para o esgoto, o líquido. Daqui chama cremação alcalina. As religiões brigou e eles impediram, porque eles não aceitam. Porque o corpo, ele deve ser sepultado com honra. Ele deve ser entregue com respeito. E quem crema? Não tem problema, Mas porque você fazendo com respeito. Não é tipo assim, você já viu que tem pessoas que matam, deixam o corpo no meio do mato, mata, joga dentro de um rio, esquarteja um corpo. Não.
Quando Sai. isso, então a forma do destratar, pessoas que abusam do corpo, alteram o corpo. Por que, que o Marcelo não tem tatuagem? Porque, aliás, o Marcelo nunca teve tatuagem. Não. Por que, que o Marcelo não tem nada no corpo? Por quê? Porque, de certa forma, existe sim um aluguel com uma cláusula contratual que quem só perde é quem está aqui. E esse mago, ele estava bravo porque ele quer que eu fale do aluguel, que eles vão começar a cobrar os aluguéis dos corpos mortais de toda a humanidade a partir de agora. Fazendo coisas pra vida da pessoa não dar certo? Não, eles vão fazer algumas alterações. Tipo? Porque agora, com o loop temporal, eles estão revisando contratos. Ricos deixaram de ser ricos, pobres ficaram ricos, haverão instabilidades espirituais, fortes cairão e fracos levantaram ou cairão mais ainda. Então, assim, eu tenho que ver como que eles querem que eu aborde o tema dos aluguel dos corpos. Porque eu sei, e é até assustador da forma que eles vão fazer. Porque o corpo tridimensional, para você nascer aqui, você não vem jogado no Espírito Santo e não. Existe um aluguel de corpos, um aluguel caríssimo, que você paga para os seres astrais para utilizar um corpo biológico tridimensional. O corpo, ele não pertence aos humanos. E aí o que acontece quando você morre? Tanto, o que acontece quando a pessoa morre? A pessoa morre, aquelas falácias lixo do espiritismo. Eu morri, fiquei preso no túmulo vendo meu corpo deteriorando. Eu fiquei preso vendo meu corpo. A pessoa estava no velório. Não. Nunca nenhum morto sequer se vê no caixão. É tudo conversa de um bando de sem-vergonhas para enganar as pessoas. Quando você morre, a única coisa que eles podem deixar é uma questão de 2 segundos você vê um corpo, nem no caixão. Vamos dizer, lá no ML, quando ele está deitado. Simplesmente você vê 2 ou 3 segundos e você tem a sensação que estava dormindo. Eles não deixam mais você ver o corpo, porque o corpo não pertence a você. É tipo assim, por exemplo, você aluga um carro, você usa o carro, aí quando você entrega o carro na locadora, eles guardam o carro e você vai embora, some. Você não vai ficar olhando para trás querendo saber do carro, como é que está o carro, se o carro está bem cuidado. É assim que eles fazem, os seres astrais. Então você pega, entrega o corpo, não é seu, não é do seu interesse, eles falam, o corpo acabou, ele vai ser consumido na dimensão, e você fica lá no plano astral e dali você parte para o descanto. Então existe o aluguel dos corpos, e eles vão começar a cobrar o aluguel dos corpos. Por isso que você viu de noite, eu estava discutindo, não é que eu estava discutindo bravo, mas eu estava conversando, tipo assim, ele está me cobrando, esse mago está me cobrando falar, porque eles já querem que fala, porque vai começar a ser cobrado da humanidade o aluguel do corpo biológico. Mas o aluguel do corpo biológico cobrado é só aqui ou também tem lá do outro lado? Não, a cobrança é lá. É lá, você presta conta lá, né? Sim, mas aí você vai prestar conta lá. Só que eles já vão fazer algumas observações aqui para o encarnado. Porque a partir desse último loop, tudo vai mudar. Teremos uma nova realidade. Certas coisas ficarão do passado. E com certeza na hora que você chega, porque tudo é conversado, alugado, contratual, né? Então quando você vai fazer um contrato, eu acredito que por que eles vão começar a cobrar aqui? O contrato lá é tudo você passando a perna. O contrato que eles fazem no astral é passando a perna. Mas é um passar a perna que você não consegue reivindicar a injustiça. É o que eu ia dizer. Você ia falar isso agora? Sim, que aí o que você for reivindicar não vai ter como, porque aí eles vão te calar. Eles vão fazer. É um contrato que você não tem como argumentar contra. Isso, e você vai ficar uma situação que você vai sair como errado, né? Sempre o tempo todo. E aí eles ganham. É o contrato que você perde e não tem um advogado para agir na sua causa. Porque lá no plano astral, eles
O contrato sempre beneficia eles, as cláusulas beneficiam eles e você toma. E Tá naquele tipo, lugar. tem gente que, vamos supor, tem porcentagem de consequências por, vamos supor, que uma pessoa tem câncer. Né? O corpo dela é tudo fugido por dentro. Mas ela não teve culpa. Ah. Você fala assim, eu falo cuidar, tem pessoa que desonra o corpo, alcoolismo, drogas, Tatuagens. também tatuagens. Colocar aqueles. Não é piercing, Tipo é tatuar assim, até o olho, né? Tem gente que tatua até o olho. Body modification, que eles falam modificação corporal. Pessoas que bebem bebida alcoólica, fumam cigarro, drogas, ayahuasca, que vendem o corpo, pessoas que se prostituem. Então, a pessoa que não honra teu corpo, ela vai começar de uma certa forma. Ele só deixa mais pra frente. O que ele me mostrou, eu fiquei assustado. Tanto que eu tava discutindo com ele, mas não. Sabe aquele discutir que você não tá se impondo, mas que você tá, não, tudo bem, não tá certo, tudo bem. Porque lá do outro lado, como é que foi? Eu tava ciente disso, você percebeu. Isso, eu falei pra ele, porque eu escutei ele conversando, né? No quarto da noite. E aí eu falava, aí eu ouvi você conversando, você começou a conversar. E aí eu falei, vou interagir, né, pra saber o que você estava falando, né? E aí quando eu perguntei pra você, eu falei assim, o que aconteceu? E aí você falou, ele tá me cobrando. Foi, eu lembro de perfeito. Sim. E aí eu falei, o que ele tá te cobrando? É um senhor, ele está me cobrando o aluguel dos corpos. E aí eu comecei a te questionar, o que é aluguel dos corpos? Os corpos são alugados. E aí eu comecei, e do mesmo jeito que ele falava com ele, eu começava a interagir de cá, perguntando o que era, até o ponto de eu falar assim, mas o que é prejudicar os corpos? Aí você falou assim, são pessoas que maltratam, que matam, que estrupam, que esquartejam, que jogam os corpos em rios, que tomam álcool, que faz toda... Aí ele começou a falar coisas e ele falando, ele tá me cobrando o aluguel dos corpos. Então ele ficou interagindo tanto de lá quanto daqui, entendeu? Interessante. Eles falou, vai voltar. Que nesse mundo meus corpos é de graça. Não. Eu brinquei, né? Depois que a gente tava hoje cedo aqui conversando, né? Aí eu falei pra ele assim, né? Eu falei pro Marcelo assim, olha, pelo menos isso eles não vão me calar. Porque eu não maltrato o meu corpo, né? Foi. Eu disse pra ele, eu não maltrato. Bom, até agora eu não fiz nada do que eles vão falar assim, você tá fazendo isso e não tava no contrato. Não. O que eu fizer com o meu corpo é pra mim, né? É pra mim, tipo, eu tô tratando o meu corpo bem. Agora, né, existem situações e situações, porque o que ele falou foi bem estranho, bem Deu medo, esquisito, né? Mesmo, E quando ele fala de aluguel, mas eu já me imaginava, né? Porque se a gente não leva o corpo, né? O corpo não é nosso, né? É daqui. Tudo é da dimensão. Então, é claro que você presta conta dele também. E ele tava me enchendo o saco ontem. É engraçado, quando eu vou dormir sozinho, eu desdobro, vocês conseguem me ver daqui e lá ao mesmo tempo que eu interagindo. Então foi isso daí. Então tem o aluguel dos corpos. É igual na série Altered Carbon. Lá tava até mostrando pra minha mãe. Não é que é desse jeito, mas os corpos, quando a pessoa ela morre, ela pode trocar de corpo. Né? Lá tem um preço, mas é interessante esse negócio de aluguel dos corpos, né? Que nem nesse mundo. Na série eles pegam o espírito da pessoa e põem em outro corpo. Como se você encarnasse de novo, Sim. né? Porém, esse é um aluguel. Eles até te chamam de quê, capa, né? Você tá com uma nova capa. Então, eles Pra deixar claro, eu nem gosto de ver série. Igual o Michael tava vendo essa série Altered Carbon, como é que é o nome? Altered Carbon. Também vi. Porque eu ia dormir e vocês ficavam aqui virando na madrugada vendo série. Você nunca fica, né? Por isso que acontece de você falar sozinho. Mas eu... Porque você é bom vai... entender, porque eu vou dormir primeiro. Se você vai, eu fico com os meninos. Por exemplo, às vezes nós estamos aqui em casa, o Marcelo sai, a gente vai ver uma série. Até assistir Dark, você nem sabe, né? Não, o que é. Dark eu Assistir a sei que é série Dark
e muito legal. E assisti, mas não gostei do final, tá, pessoal? Horrível. Não assistem, não. Eu fiquei frustrada. Ela que não tem paciência Assisti mesmo. a primeira, eu odeio série. E vou assistir uma série, a primeira e a segunda temporada, na hora que tá na segunda, no finalzinho, você fica frustrado. É uma bosta. Então, assisti. Então, essa série que ele tá falando, nós assistimos ela à noite. Mas eu não terminei de assistir, eu comecei. Nós começamos, né? Você terminou, né? Então começamos a assistir. Então você não tá, você tá dormindo. Porque você vai dormir primeiro, eu fico aqui enrolada. É igual esse dos corpos, né? Você foi dormir e eu fiquei pra depois. E aí quando eu cheguei lá no quarto, você já tava falando, eu tinha tomado banho, e aí você falando, e eu continuei. Aí eu comecei um questionamento porque eu vi que você tava falando algo sobre cobrança, né? Você falou, ele tá me cobrando. Então eu quis saber quem era que estava fazendo isso. E depois do dia também que você falou bem-vindos ao planeta Terra, né? Mas ironicamente sarcástico, esse dia também foi do mesmo jeito. Eu fiquei por último, eu fiquei bem mais tarde, e você já estava dormindo, tinha uma cara, você estava até roncando. E aí quando eu cheguei lá no quarto, que eu deitei, apaguei a luz, deitei, aí passou, vamos pôr, uma meia hora, e eu estava no celular. E aí você falou dessa forma, entendeu? Então tudo é no madrugadão. Né? Tá Você bom. tá apagado. Obrigado.